Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Amém. Amém. Tome os vossos assentos, amados e amadas do Senhor. Abram as vossas Bíblias no Evangelho de Deus segundo Marcos, mensagem parte 2. Há 8 dias iniciamos aqui uma exposição temática expositiva e seletiva do capítulo 2 do Evangelho de Deus segundo Marcos. Há 8 dias todo o capítulo foi lido, mas seguindo o princípio poimênico de teologia pastoral que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Isso significa bom senso pastoral de, em alguns momentos, você usar a economia da leitura para o bem da igreja. Existe a economia da narrativa e existe a economia da leitura da narrativa. Então, para esta manhã, não leremos todo o capítulo, apenas seletivamente algumas partes, que tem tudo a ver com o sermão temático expositivo e panorâmico que já começamos há 8 dias. Ok? Capítulo 2, ou melhor, primeiro capítulo. O primeiro capítulo. Vamos ler. A primeira parte que leremos narra o batismo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Marcos, primeiro capítulo, versículo 9. É aquilo que nós chamamos de exposição lectio selecta. Você seleciona texto de um capítulo para expor um tema. Lectio selecta. O proposto é lectio continua. Você prega capítulo por capítulo, ainda assim tem as suas nuances e facetas. Então, vamos lá. Versículo 9, o que é que diz o texto? Leitura doxológica, como ato de adoração. Leitura doxológica, como ato de adoração. Vamos ler juntos? Naqueles dias, o narrador narra, e foi batizado por João no Rio Jordão. Lembre, João é o precursor que havia sido prometido lá em Malaquias e ele veio. Ele viria para preparar o caminho do Senhor e ele veio, João. Prossigamos com a leitura doxológica. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, veio uma voz dos céus que dizia, toda a igreja, maravilha, gente. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Eu me deleito em ti, meu filho. Gente, que declaração. Será que nós estamos lendo a Bíblia como deveríamos lê-la mesmo? Seu coração bate forte quando lê um texto como esse. Não é, Guilherme? Tamires? Temos orado por vocês, viu? Casal lindo, servo do Senhor. E vamos resolver este ano o teu arrolamento, Guilherme. Está na hora, guerreirão. Tamires é membro, você ainda não é? Mas é servo de Deus, presbiteriano. Já parou para perceber isso aí? Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Em você eu me deleito. Vem, Mateus. Agora, como eu falei, é lectio selecta. Então adianta aí o texto comigo, leitura seletiva, contudo proposital, intencional. Agora o versículo 35. O narrador é o próprio Marcos. Lembra de Marcos? Aquele que foi o motivo de uma briga literalmente, viu? Para você não ficar com romantismo. A igreja do Senhor também é contra isso. Até a volta de Cristo, o que não podemos acostumar. Marcos foi o motivo da briga entre 2 servos de Deus. Quem foram eles? Quais foram?
Paulo e... Então vamos parar com aquele romantismo, achando que sermão parte 2 hoje à noite. Olha quem está aqui nos abençoando agora, Marcos. Porque tempo depois, Paulo parou assim, disse, no nosso linguajar de hoje, rapaz, que bom. E não é que Barnabé estava certo? Queridos. Escrevendo lá para Timóteo, ele diz, olha, traz Marcos. Quando vieres, traz Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Gente, coisa linda, né? E nós hoje estamos sendo abençoados aqui pelo Evangelho de Deus, segundo Marcos. Aí o narrador continua narrando, versículo 35. Todos juntos, leitura como ato de adoração. Tendo se levantado de madrugada, quem se levantou de madrugada? Claro, Jesus. Quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. O que ele fazia ali? Orava. Como e porquê são questões importantes também, não iria adentrar agora. Prossigamos. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. E aí o narrador continua. Quando o encontraram, notem isso, queridos. Quando o encontraram, eles não disseram, o senhor está orando. Queremos aprender a orar com o senhor. Vamos orar também. Não. Eles disseram o quê? Todos estão à sua procura. Aprenda a fazer leitura implícita e explícita das Escrituras. É mais fácil lê-la explicitamente do que implicitamente. Implicitamente é o que está ali, embutido na fala. Todos te procuram, não era para o Senhor estar aqui. Todos te procuram. Os que te procuram têm pressa. Não era para o Senhor estar aqui. Está desperdiçando uma oportunidade. Não era para o Senhor estar aqui. Então, essa é a leitura que nós chamamos de leitura implícita, que nos leva ao sermão por inferência. Fábio, lembra do sermão por inferência? Você fez homilética com o pastor Agemiro? Era a linguagem dele. Se tinha um cabra que sabia fazer sermão por inferência, era ele. Deus deu esse talento a ele, né? Pastor Agemiro, foi o meu primeiro pastor. Está de volta lá para Santos, está em Santos, está por lá. Nunca mais tive contato com ele. Que pena. Eu desejo que quando eu for lá novamente, eu quero procurá-lo para dar pelo menos um cheiro na cabeça dele. Cultura da honra, né? Entendeu aí, André? Está havendo aí uma censura indireta, querido. Está havendo aí uma censura implícita a Cristo. Nós não acreditamos que o Senhor está aqui numa boa, tranquilo. Sim, tudo bem, está orando, mas está perdendo uma grande oportunidade. Todos te procuram. Essa linguagem não é estranha hoje, não. Nós sigamos a leitura. Jesus, porém, lhes disse, preste bem atenção, quando se tem ciência da sua própria identidade, não se deixa ser sequestrado por pressões, por perspectivas mundanas em nome de Deus, por popularidade. Quem tem ciência da sua identidade celestial não se deixa ser sequestrado por pressões de quem quer que seja. Não se deixa ser sequestrado por popularidade, por quem quer que seja. Não se deixa ser sequestrado por medos, por inquietações ilegítimas.
Ele tinha consciência da sua identidade. O tema que estamos tratando é a identidade celestial direciona sempre para o propósito celestial. A identidade celestial direciona sempre para o propósito celestial. Porque ele tinha ciência da sua identidade, ele respondeu assim, todos juntos, vamos a outros lugares, toda a igreja, a fim de que eu pregue também ali, grave, grife. Ele não está dizendo ou é isso ou é aquilo. Ele está dizendo é isso e aquilo. Também ali. Agora, gente, aí ele amarra. Toda a igreja, leia. Foi para isso que eu vim. Pare aqui a leitura. Eita, Carol. Não sei como é que te chama. Carol, Carolzinha, amorzinho, amorzão. É amor? Mas aí é para ele, né? Qual é o tema que estamos tratando aqui desde há 8 dias? Bom tê-lo aqui, hein? Não é a primeira vez, não. Bate aqui. Só me lembra o teu nome. Amanda. Seja bem-vindo, Amanda. Aqui nós somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Puxa, o senhor interrompeu o estudo para falar comigo. O estudo só tem sentido se ele focar pessoas. Cristo morreu por pessoas. Só tem sentido se focar pessoas. A identidade celestial direciona sempre ao propósito celestial. E aqui há 8 dias elencamos algumas verdades. Quem determina a nossa identidade? Ou seja, de onde viemos e quem somos? Romerito. Eu gosto de pronunciar teu nome. Romerito. De onde viemos e quem somos? Quem é que determina isso? Quem é que determina a sua identidade? É Deus. Dissemos aqui há 8 dias. Primeira verdade. Quem determina a nossa identidade não é a pressão do outro. Não é nem mesmo a necessidade do outro. Muito menos expectativas mundanas que nos é passada às vezes em nome de Deus. Todos te procuram e tu estás aí desperdiçando tempo. Quem determina a nossa identidade é Deus. No texto anterior, leitura seletiva, após o batismo de Jesus, que significa identificação com a humanidade perdida, ele precisava passar por aquele batismo para se identificar com a humanidade pela qual ele iria morrer, para se identificar com aqueles pelos quais ele iria morrer, então ele precisava ser batizado. Por isso, quando João, o Batista, tentou dissuadi-lo, não, eu é que devo ser batizado por ti, tu vens a mim, ele disse, deixa por enquanto, convém que se cumpra a justiça, convém que se cumpra o plano histórico redentivo de Deus, ao Senhor Jesus toda a glória. Mas ao ser batizado, ao sair da água, o que é que acontece, Edneia guerreira? O que é que acontece, João? O que é que acontece, Helena? Narrador, volta para o texto lá, garotada especial, maravilhosa. O que aconteceu? Mas antes, uma voz dos céus, e disse o que sobre ele? Aliás, o Espírito Santo desce primeiro, não é? E depois uma voz, bem colocou para Manuel. Este é o meu filho, irmão, o Senhor Jesus. O Pai está recapitulando. O Pai está recapitulando a identidade de Jesus. Este é o meu filho. E aí é o Filho eterno. E aí é o Filho unigênito. Isso é cristologia, é pessoa de Cristo. Porque está dizendo, tu és o meu Filho eterno. Tu és o meu Filho unigênito. Igual a ti não existe. O que ele está dizendo é, tu desfruta dos mesmos atributos que eu desfruto. O que ele está dizendo é, tu também és Deus. E eu me deleito em ti, eu tenho um prazer em ti, eu me comprazo em ti. A nossa identidade, quem determina é Deus. A identidade da igreja, quem determina é Deus. Não é a sociologia, com todo o respeito que ela mereça. Não é a antropologia, com todo o respeito que essa ciência mereça. Não são muito menos as ideologias materialistas e tantoístas
diabólicos por aí. É Deus. Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Assim também é a identidade da igreja. E se tem um texto que de forma sucinta nos oferece uma síntese poderosa da identidade da igreja, é 1 Pedro 2,9, e eu não vou pedir você para abrir a Bíblia, porque você já decorou. A primeira carta de Deus, carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, eu vou ajudá-los na introdução. Pedro, o apóstolo, escrevendo para a igreja da diásporas em virtude da perseguição, ele evoca a linguagem veterotestamentária de Êxodo 19 e olha para a igreja da nova administração, da aliança, da graça e diz: vós sois raça eleita. Continua a igreja. Para aí. Vós sois, ele não disse vocês serão, vós sois. Ser, onto. A origem do nosso ser, da nossa ontologia é Deus. Vós sois raça eleita, eu os elegi. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, separados foram por mim e para mim. Sermão de hoje à noite, parte 2, dinamitando mal na igreja, sem destruir a igreja, mais um espóliozinho aí. Nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, e povo de propriedade exclusiva de Deus. André, Fran, vocês já notaram que já são 4 anos aqui pastoreando 4 anos e alguns meses pastoreando esta amada igreja, que privilégio para mim. E desde os primeiros meses se tem uma linguagem que eu falo com frequência e é prazeroso falar. E eu repito, quando eu falo, eu penso primeiro em mim. É quando eu digo, chegar um bálsamo, ao mesmo tempo é um alerta para mim, mas ao mesmo tempo é um bálsamo. É um bálsamo e um alerta. Porque fala do privilégio e fala da responsabilidade. O único e insubstituível e poderoso e majestoso e perfeito dono da igreja, Daiane, é toda a igreja. Como disse o presbítero Humberto, dormimos bem, estamos sonolentos. Quem já comeu cuscuz hoje? Eu já comi. Comeu, bebê? Que coisa boa, é gostoso, não é não? Eu comi cuscuz hoje. Então, valendo agora, enche os pulmões. Eu vou iniciar uma ação litúrgica. Isso é responso, viu? O responso litúrgico não precisa eu fazer isso não, andar pelo corredor não. Eu estou fazendo porque eu estou na EBD. Responso litúrgico, o pastor fala e a igreja conclui. O único, perfeito, poderoso, insubstituível, dono da igreja é Jesus. Oh, maravilha! É Ele! Essa verdade me faz olhar para a cara de quem quer que seja, olho no olho e não temer. Essa verdade me faz respeitar presbitério, mas não temer. Essa verdade me faz respeitar sínodo, mas não temer, algo totalmente diferente. Essa verdade me faz olhar para Supremo, respeitar, mas não temer. Mas ao mesmo tempo essa verdade me diz, cuidado que você não está pastoreando propriedade sua, seu Luiz. Você está pastoreando a minha igreja. Então, olha, baixa o nariz, pés no chão, porque só tem um que tem os pés de bronze, os meus. Entende agora? Ao mesmo tempo que é um bálsamo, para mim é uma alerta. Cuidado, que você está pastoreando as minhas ovelhas e não as tuas. Então, que você possa pastoreá-las como eu quero, não como você quer. Entenderam agora? Porque é que eu chamo cada ovelha pelo nome? Não é por conta do tamanho da tua poupança, não, guerreiro. Não é em virtude dos títulos acadêmicos que porventura você tenha, não, guerreiro.
Não é pelo tamanho da tua casa, não, guerreiro. É a quem você pertence. Essa é a razão. Você pertence a Jesus Cristo. E aqui nada de frescura com quem tem. Amém. Deus que dá, hein? Usufrua. Só não se esqueça que lúdico. Não se esqueça disso. Mas o seu tratamento não vai ser baseado no que você tem, mas sim a quem você pertence. Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Letícia, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Filemon, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Segunda verdade, em qual ambiente eu cultivo a identidade que Deus me deu? Em qual ambiente, em qual momento eu cultivo a identidade que Deus determinou para mim? Aí volta lá para o texto, Marcos 2, versículo 35. Nós encontramos Cristo fazendo o quê? Ele tem ciência da sua identidade. Filho unigênito. Filho primogênito, plenamente homem, plenamente Deus, e nele Deus tem prazer, e agora vai ser encontrado fazendo o quê? Onde é que ele cultiva a sua identidade? Todos juntos? Tendo se levantado de madrugada, isso aqui é uma melodia, né, de Prefeito Humberto, que melodia, de novo, do início, aí quando chegar no finalzinho, bem ênfase mesmo, vai lá. E ali orava, e ali orava, e ali orava. A oração não é programa da igreja, é estilo de vida, é relacionamento, é essência. Os nossos catecismos reformados, manuais de doutrinas, o maior e o menor, mas muito especialmente o maior, nos faz a seguinte pergunta, paráfrase: quais os meios externos e ordinários pelos quais Cristo aplica a sua redenção? Aí os nossos pais reformados, com a Bíblia aberta, responderam: os meios externos e ordinários pelos quais Cristo aplica a sua salvação. Número 1, pregação fiel da palavra. Vamos lá, igreja presbiteriana, igreja confessional, mas uma confessionalidade saudável. Número 2, bora, gente. Sacramentos, batismo e ceia. Você sabia que o sacramento tem um aspecto escatológico, comunitário e missional? Aguardem. O batismo tem um aspecto escatológico, comunitário e missional? Aguardem. Pouco a pouco vamos fazer uma igreja mergulhar um pouco mais. Entende por que às vezes é um passo na frente e outro passo atrás? Quando você percebe que alguns estão se intoxicando, eu dou um passo atrás. Aí eu passo o remédio, desintoxico alguns, eu dou 2 passos para frente. Entenderam? Terceiro, o catecismo diz o quê?
e oração é um meio de graça que o soberano Deus estabeleceu para usufruirmos continuamente da redenção. Redenção, digo, justificação é um ato feito, não se repete, não se muda, não se tira. Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Na economia também da teologia histórica e sistemática, salvação, redenção significa santificação. Chamados para ser santos, 1 Coríntios, 1º capítulo, parte 2 hoje. Santificação progressiva. Tem como alvo sermos parecidos com Cristo. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Evidência de salvação. E terceiro, redenção significa glorificação. Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também santificou. E aos que santificou, a esses também glorificou. Em teologia reformada nós chamamos de corrente de ouro da soteriologia reformada. A corrente de ouro da salvação, apelidade reformada. Paulo fala como se tudo já tivesse acontecido, porque aquele que prometeu cumprirá. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós chegaremos lá, porque Deus prometeu. Então, a oração é o meio de graça pelo qual usufruímos. Da justificação, relembramos sempre. Santificação, tomamos posse dia a dia. Glorificação, sendo preparados para aquele dia. Por isso a oração é importante. A oração não é um enfeite para a igreja. A oração é relacionamento com Deus, é comunhão com Deus, é andar com Deus. A Bíblia no Antigo Testamento diz que um homem andou com Deus, o nome dele. Logo dos primeiros capítulos, lê Eduarda. Enoque diz o que sobre ele, gente? Não acredito. Enoque, estamos lendo a Bíblia. Enoque andou com. Aí você está convidado a fazer uma reflexão para você mesmo. Hoje, Enoque andou com Deus. E biblicamente descreva o que significa andar com Deus. Desde que a Bíblia responda. Mais uma delas eu vou adiantar, você já sabe. Enoque andou com Deus. Enoque falava com Deus com frequência. Enoque se comunicava com Deus com frequência. Enoque vivia na presença de Deus com frequência. A oração do justo pode muito em seus efeitos. É no secreto da oração que a minha identidade é cultivada. No público eu a manifesto. No secreto eu cultivo. No público eu oro e manifesto. É no secreto. Essa linguagem no secreto me cheira algumas igrejas por aí. Eu não estou nem aí para algumas igrejas que estão fazendo mau uso com a palavra secreto. Eu só sei de uma coisa, Cristo disse. O teu pai, em secreto, está vendo e te recompensará. Ou mania que nós temos de pegar o mau uso de uma palavra que usam lá fora, e por conta do mau uso, nós queremos jogar a prática fora também, correto? É você pegar a água da banheira suja, jogue fora a água da banheira. Mas qual é a nossa tendência? Jogar o bebê também. Eita coisa que acontece com frequência. Eu preciso ter um momento secreto. Aliás, a minha oração congregacional, pública, ela só tem autenticidade, legitimidade,
se antes ela é feita também no secreto. Não separa o que Deus uniu, o secreto e o público, o particular e o público. Quem tem orado aqui? Boa. Onde é que cultivamos a nossa identidade? No secreto com Deus. Esses dias eu, lá no muro da casa pastoral, já de estar na casa da mamãe dela, minha esposa é uma benção, baixinha, cuidando de uma amada também, a mãe do cunhado dela, para que a família viajasse para usufruir umas férias também. Já dela é muito família, graças a Deus por isso. E é por isso que ela cuida bem de mim, também. Ela não é minha cuidadora, ela é minha esposa, mas como esposa ela cuida bem de mim. Aí esse dia, aqui lá, eu fico estudando, aí saio lá, tem 3 pets lá comigo também, eu solto elas na área da casa pastoral. Aí eu comecei a caminhar e eu fiz uma oração. Senhor, a minha vida de oração tem sido pífia. Quem ficou escandalizado aqui agora com isso? Alguém ficou escandalizado? Alguém disse, não acredito. Alguém disse aí no coração, eu não acredito. Isso é um absurdo. Um pastor dizer que a oração dele é uma pífia. Tu vais orar, orar, orar. E quando você orar muito, aí vai dizer, inútil. Quem se achar que ora muito ainda não aprendeu nem o que é orar. Então me ajuda. Não me ajuda, livra-me de publicamente fazer as orações e no secreto não ter comunhão com o Senhor. As duas coisas estão juntinhas. Orar. Terceiro lugar, André Marques, muito amado do Senhor. Terceira verdade, a identidade celestial protege contra o sequestro do propósito, já falamos no início. A identidade celestial nos protege do sequestro do propósito celestial. Aqui acolá a igreja é sequestrada do propósito celestial. Ela foi chamada por Deus para fazer uma coisa e ela é encontrada fazendo outra coisa. E o pior, em nome de Deus e não tem nada a ver com Deus. Gravaram essa? Hein? Gravaram? Aqui acolá a igreja é sequestrada do seu propósito celestial. Ela passa a fazer uma coisa que não tem nada a ver com aquilo para o qual Deus a chamou. E o pior, para acalmar a consciência, diz que está fazendo em nome de Deus. Como é que Cristo responde? Tentaram sequestrar o propósito celestial de Cristo. Inclusive, quem foi que tentou sequestrar? Gente, ali não foi nada premeditado, mas preste bem atenção, os discípulos ainda carregavam o mal dentro dele. Parte 2 hoje, hein? Os discípulos tentaram sequestrar. Os discípulos foram sequestrados e tentaram sequestrar Cristo do propósito celestial. Procuraram, e quando encontraram, disseram o que para ele? Todos te procuram. Leitura implícita e por inferência, entre linhas. É inacreditável que o Senhor esteja aqui desperdiçando uma oportunidade dessa. Uma multidão te procurando e o Senhor aqui orando. Carlos, precisamos tomar cuidado, guerreiro, para que o mundo não sequestre o propósito celestial da gente. Encontramos uma igreja hoje muito obcecada pelo reconhecimento do mundo. E aí querendo viver uma fé de ostentação. De ostentação. Agora, cuidado para você também, influenciado pelo mundo, não tentar sequestrar o vosso colégio pastoral do propósito celestial para o qual Deus estabeleceu para ele. Mas eu também, como pastor, preciso tomar cuidado para não sequestrar vocês do propósito celestial para o qual Deus estabeleceu e trazer vocês para um projeto meu, megalomaníaco, o qual eu dou o nome de Reino de Deus. Virou moda agora. Os caras pegaram os seus projetos megalomaníacos, mas nunca vão dizer que é um projeto megalomaníaco, mas para que as pessoas aceitem, é Reino de Deus, não é som. Sion. Reino de Deus. Agora é engraçado, só é Reino de Deus quando a ideia é dele. Só é Reino de Deus quando o projeto é dele. Só é Reino de Deus quando é ele que está fazendo.
Quando o outro está fazendo, está se amostrando, ostentação, ou não sabe fazer. Menina, aqui agora eu vejo postagens que o cara está dizendo, só falta dizer assim, só eu estou fazendo e só eu sei fazer. Menina, que eu fico assustado nas redes sociais, viu? É sério, tem postagem que você diz assim, meu Deus do céu. Esses caras não estão dormindo, estão dopados, estão sofrendo de esquizofrenia espiritual, e com todo respeito às pessoas que sofrem de esquizofrenia, eu sinto a dor disso. Eu tenho um irmão que sofre de esquizofrenia paranoide, eu choro por ele, eu chego em casa às vezes cansado, esmagado, por me sentir impotente, não poder ajudá-lo mais. Então, com todo respeito a essas pessoas, mas parece que alguns sofrem de esquizofrenia ministerial. Porque no lugar de ser proativo, gente, que coisa boa, vamos lá, olha que benção e tal, não. Às vezes pegam o que fazem, aí vão lá e vai no Facebook, tá vendo? Isso é missões. Isso aí é missões. Em outras palavras, o que você está fazendo? Quer aprender? Vem para cá. Deixa para lá. Não, porque dá agonia, cara. Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina, não deixemos que as pressões, até mesmo certas necessidades, certos projetos, certas propostas, que parece ser ouro, mas não é, venha sequestrar do seu propósito celestial, que é fazer discípulos, plantar igrejas, expandir o reino. Débora Leal, para a glória global de Jesus Cristo, César, ou Sérgio. César está ali, o guerreirão, presbítero César, Sérgio. Ministério de Cântico da igreja, de 11 horas. Cuidado para que pressões não venham sequestrar vocês mesmos do propósito celestial para o ministério de cântico. Já vai aqui um spoilerzinho para a reunião. Vai ser uma reunião monológica mesmo, viu, Ed? Porque o propósito é só direcionar. Planejamento, ajustação técnica, é com vocês, guerreiro, porque nessa área não é minha. E eu louvo a Deus que eu não fui chamado para fazer tudo. Nessa área aí eu sou o aprendiz, o leigo, e você e o Humberto são os feras. E Deus seja louvado por você e o Humberto e a toda a turma aí do Ministério de Cântico, por favor, né? Vocês estão incluídos aí. Não! Você sabe que muitos pastores estão com burnout também por conta disso? Na caminhada ele vai deixando que a própria igreja cria expectativas mundanas e coloca sobre eles, e eles, para não perder o posto de pastor, acabam atendendo expectativa mundana. Daqui a pouco eles não estão mais no posto de trabalho para o qual Deus os chamou, está atendendo expectativa mundana para se manter no pastorado da igreja, porque tem um salário para receber. Não! Ainda bem que esta amada igreja não tem feito isso comigo, nem com o seu colégio pastoral, até porque a hora que começar a fazer, desse púlpito aqui ouvirá. Não! Para o bem da igreja e para a glória do Senhor, expulsam, ou melhor, Paul Walsh, lá em Águas de Lindóia, presbítero Humberto, e Jean, Congresso de Pastores e Líderes, Águas de Lindóia. Mas esse vídeo também rola aí nas redes sociais. E ele pregando lá, e lá estávamos, ele disse assim, igreja amada do Senhor, igrejas que estão aqui representadas, se o seu pastor é daquele que não sabe passar muito tempo na sua biblioteca, fure o tanque do combustível do carro dele. Eu estou fazendo uma paráfrase aqui, viu? Entenderam o que ele quis dizer? Se o seu pastor é daquele que não passa muito tempo na sua biblioteca, estudando, lendo a Bíblia, fure o tanque do carro dele para ele não sair. O que ele quer dizer com isso? O alimento que ele traz para a igreja é preparado antes, no secreto, no seu gabinete, lendo a Bíblia para poder explicá-la, poder aplicá-la e levar a igreja a praticar. Lê a Bíblia, aplica a Bíblia, lê a Bíblia, explica a Bíblia, aplica a Bíblia e leva a igreja a praticar. Foi nesse sentido. Claro que não vamos levar ao extremo, mas é isso. Qual a principal tarefa de um pastor dentro de uma teologia bíblica da pregação, do pastorado? Qual é?
Pregar a palavra. Pregar a palavra. É por isso que uma vez um santo de Deus vacilou terrivelmente dizendo, pregar, fazendo uma comparação de pregar e visitar. Ele disse assim, pregar até Pedro Bial prega. Não prega. Ele pode dar uma palestra. Pregar, só prega para quem foi vocacionado por isso. E se foi uma pregação que edificou ou não, depende se ele foi fiel ao ler, interpretar, para poder explicar, aplicar e levar a igreja a praticar. Pedro Bial, que conversa é essa aqui? Pedro Bial, pregação, Pedro Bial faz. Não faz. A pregação é vox Dei, é voz de Deus. Então o trabalho pastoral se dá quando ele está no seu gabinete pastoral, na sua biblioteca, lendo livros. Um trabalho pastoral dá quando você chega aqui às 7 horas da manhã, em 50 minutos, abre um livro e começa a ler, pensando na igreja. E riscando, e registrando, subsídio para o sermão. Mas é claro que também o trabalho pastoral, dentro de uma triagem, a ovelha está doente, muito doente, eu preciso ir lá. Está desanimada. Além de vocês, eu também vou lá. Agora, comparar pregação com visitação, de longe, é uma comparação injustificada. É a pregação que Deus... É a pregação, o meio que Deus usa para trazer a igreja à existência. É a pregação que Deus usa para santificá-la. É a pregação que Deus usa para levá-la ao estado de glória. Quando se esquece a identidade, temos o nosso propósito celestial sequestrado. Tentaram sequestrar Cristo. Tentaram sequestrar Cristo. E como tentaram? Estavam dizendo para ele, o momento é agora. A cidade está aberta. O povo quer mais, bora. Mas qual foi a resposta de Cristo? Versículo 37. Qual foi a resposta de Cristo? Novamente essa leitura aí. O momento é agora. Esse é o momento. Esse é o start. Esse é... Falar no start, eu vi esses dias um camarada crente falando, gente, eu não estou entendendo mais a igreja brasileira. Agora é church. Eu estou no Brasil, gente. O estacionamento agora é o quê? Me ajuda aí a turma do inglês. Parque. Aí o cara, gente, eu estou no Brasil, estacionamento. Ele falando, eu vi esse dia, eu parei o carro no lugar, e eu estava vendo, está complicado agora, né? Vai para onde? Eu vou trabalhar hoje no... Vai trabalhar o cofre, gente, estamos no Brasil, o inglês é benção, eu também quero aprender, ainda que seja um inglês instrumental, estou tentando aí, é luta, depois de 50 mais é uma batalha, mas é possível. Agora, por favor, eu estou no Brasil, viu? É igreja, é estacionamento, é o momento para um cafezinho. Gente, que coisa. E se você não souber, você é o analfabeto, viu? Se você não souber pronunciar o termo, como é que é mesmo? Minha família também é fera aí, ó. Rayane, Rosa, quem mais é fera? Aliás, agora os jovens aqui, meu amigo, são fera em inglês. Estacionamento. Momento para cafezinho. Rayane. Coffee time. Vixe, meu amigo, ficou charmoso agora. Coffee time. Gente, por favor, o estrangeirismo é permitido. Agora, por favor, agora não é, guerreiros? Aí eu tenho que olhar para a Suassuna com todas as ressalvas e dizer, meu amigão Suassuna, estou contigo. Mas parece agora que você só é intelectual se você transformar o português em inglês. Deus seja louvado pelo inglês, é a língua universal. Estude, aprenda, vale a pena. Quer crescer na vida profissional? Faça inglês, estude inglês. Até na obra missionária. Só não vou para as conferências lá fora porque eu não conheço inglês, meu irmão. Cada conferência boa lá fora. Só que eu não vou lá para ficar com uma bestalhada sem entender nada. Eu preciso estudar pelo menos para entender. Então eu não estou aqui dizendo que o inglês não é bom. Agora eu estou no Brasil. Não é coffee time. Continua, está continuando. Entendeu que a igreja vai sendo sequestrada até por modinhas? Vai sendo sequestrada por modinhas. O versículo 37, toda a igreja.
Só até aí mesmo. Entendeu a tentativa do sequestro? Um monte de pastor com burnout por conta disso, igrejas com burnout, irmãos exaustados que às vezes não querem trabalhar mais no ministério. Aí você vai procurar vasculhar o porquê. Sabe por quê? Atividade sem direção, agenda cheia sem vocação, ministério sem intimidade com Deus. Ou seja, estão fazendo por fazer, mas o porquê ninguém sabe. É muita gente fazendo muita coisa, mas pouco sabendo o porquê faz. É claro que uma hora cansa, é claro que o tanque esvazia, mas quando você sabe por que você faz, meu irmão, você se cansa fisicamente, mas jamais espiritualmente. Foi a reunião de hoje com os presidentes da UPH, da sociedade interna, foi uma bênção. Trabalhamos a visão, trabalhamos o quê, o como e o porquê. É o porquê que não vai levar você a desistir quando a ingratidão aparecer. Ela aparece, Edneia. É o porquê que não vai levar você a chutar o pau da barraca e desistir quando a injustiça acontecer. E a injustiça acontece, meu irmão. Eu sei o que é injustiça. Eu sei o que é punhalada ministerial. Como eu sei. Mas eu estou aqui hoje, sabe por quê? Deus preservou no meu coração o porquê. O porquê. Quando você tem ciência do porquê, você não precisa chalerar homem, respeitar política eclesiástica, não é, prefeito César? Uma boa política eclesiástica. Agora, tem homens que querem que você beije. Para você ter acesso, tem que me beijar. Sabe qual é o beijo que eu tenho para esse tipo de pessoa com isso? Deixa para lá. Porque você tem que beijar fulano de tal. Beija os pés dele, beije. Se você, você precisa enaltecer, colocar lá em cima para ele poder, pois da minha parte nunca. E eu digo mais, aquele que não deixou de enxergar Davi, jamais deixará de me enxergar, de te enxergar. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Samuel aliás, o pai de Davi, Luiz, até se esqueceu. Chega lá quem para ungir o rei? Samuel. Samuel, por ordem de Deus, vai lá ungir o rei. Ao chegar lá, manda entrar os teus meninos aí. Primeiro Samuel está lá, aí sobe lá a turma. Aí Samuel, eu acho que é esse. Eu acho que é esse. O cara todo... Aí o Senhor Deus diz o que para eles? Foi citado ontem por Lívia, um texto, Lívia. Deus, Samuel, o homem vê. Sabe o que é engraçado? Terminou a verificação e o pai de Davi, Jessé, não disse nada sobre Davi. Quem foi que perguntou por Davi? Quem perguntou por Davi foi Deus, usando Samuel. Você jamais será esquecido por Deus. Não precisa bajular homens para ser lembrado. Respeito, boa política eclesiástica, mas beijar pé de homem para ser lembrado, não se esqueça. Jessé só se esqueceu até onde Deus quis. Aí Samuel pergunta, não tem mais alguém aí? Gente, é Deus que pergunta através de Samuel. Não tem mais alguém aí, não? Deus já sabia quem seria. Tem! Gente, o próprio pai. Olha, tem um garoto ruivo, está ali cuidando das minhas ovelhas. Manda chamá-lo. Pois nós não vamos tomar assento à mesa antes dele chegar. Já mandou um recado, meu irmão. O recado já foi dado. É ele. Quando Davi chega, eu imagino um garoto guerreiro, ruivo, cheirando a ovelha. Aí Deus disse no pé do ouvido de Samuel, é ele. É ele. É ele o rei. Quando Deus quer. Querido, você não precisa estar lambendo o pé de macho. Agora, não confunda isso e achar que é proibido ter uma boa política eclesiástica. Você precisa, meu irmão, é o relacionamento. Mas não precisa estar lambendo o pé de macho. Alguns querem que você beije, lambe. Rapaz, você passa 3 horas, vejam, isso já está me doendo já no coração já isso. É ele, Samuel. Aí ele pegou o azeite. Eu imagino o cenário, os irmãos de Davi. Os irmãos de Davi. Cuidado com a desgraça da inveja. Não deixa a inveja adentrar no teu coração. Sermão parte 2 hoje.
A inveja tem desgraçado conselhos por aí. A inveja tem desgraçado pastores. A inveja tem desgraçado igrejas que se racham, e tudo começou por conta da desgraça da inveja. Você sabia que essa cena de Samuel ungir Davi gerou tanta inveja nos irmãos dele, que lá na frente, quando ele vai levar alimento para os seus irmãos e um mimo para o rei, quem mandou foi Jessé. Quando ele chega, foi o momento que que Golias estava se apresentando e dizendo: não tem homem em Israel. Foi o momento que Davi chegou para entregar o mimo que seu pai mandou para os seus irmãos, que eram soldados do exército, e um mimo para o rei. Foi o que Davi fez nesse momento. Gente, eu estou falando de um garoto, gente. Quem é esse incircunciso? Ei, Davi não disse assim, não. Ó. Pô, não confunda espiritualidade com certos tipos de... Parece até que quem é espiritual é quem fala manso. Não confunda personalidade com espiritualidade, gente. Vocês acham que Davi disse, quem é esse incircunciso aí? Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem foi que não gostou disso, Carlos? Quem foi que disse, vagabundo, deixou as ovelhas de papai? Você veio aqui e foi ver a desgraça, né? Quem foi que fez isso, gente? A palavra vagabundo, gente, é a linguagem de hoje, mas foi isso que ele chamou. O irmão de Davi chamou Davi, seu irresponsável. Você deixou as ovelhas de papai lá e veio aqui se amostrar. Foi o irmão de Davi que estava lá quando Samuel ungiu Davi é rei. O invejoso vai sempre se incomodar com o teu progresso. Não gaste tempo com ele. Prossiga cumprindo o propósito para o qual Deus te chamou. Não gaste tempo com o invejoso. Ore por ele. A inveja também tenta sequestrar você. O invejoso, você ora por ele. Isso, samba lá. Não gaste tempo com o invejoso, não, meu irmão, porque, de fato, ele... Ore por ele e continue no propósito celestial para o qual Deus chamou. O invejoso nunca vai tecer um leju para você. E alguns ainda chegam para mim, eu não gosto de elogiar porque isso pode soberbecer. Então vai reclamar com Deus, que ele mesmo manda elogiar. O problema de quem usa o elogio e não glorifica a Deus. Paulo elogia Epafrodito. Paulo elogia Barnabé. Pedro elogia Paulo. Pedro disse, como de acordo com os escritos do meu irmão Paulo, difíceis de entender. Ele não falou impossíveis, difíceis. Pedro elogia Paulo. O problema, o que você faz com o elogio é problema teu, mas a Bíblia manda. E falando nisso, referência teórica, baseada nas Escrituras. Baseada em quê, pastor? Então, dica número 1. Elogios que edificam. Proferindo palavras que encorajam as pessoas e glorificam a Deus. Prefácio de John Piper. Então você esqueça o pastor Ronilson e se apegue no prefaciador. John Piper. Porque eu tenho uma grande admiração. Você não quer elogiar, é preferência tua, é problema teu. Agora, não me venha com argumentozinho pobre, pífio e sem respaldo bíblico não, porque não dá. Não quer elogiar, é você e Deus. Agora não venha proibir os outros elogiar, não. Agora, o que você faz com o elogio, aí é problema teu. Cuidado, não se deixe sequestrar. E para encerrar, a identidade celestial define a direção do propósito. A identidade celestial define a direção do propósito. Versículo 38. A identidade celestial define a direção do propósito. Versículo 38. O que é que diz o texto aí? Todos juntos. Jesus, porém, lhes disse aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso que a identidade celestial define a direção do propósito.
É a identidade que ele determinou para a igreja. É por isso que algumas cobrançazinhas, e a igreja não tem feito isso, mas fica uma prevenção, algumas cobranças feitas aos presbíteros da igreja, cuidado. Às vezes a cobrança não é baseada na identidade que Deus estabeleceu para eles. É baseada na tua perspectiva mundana, que não tem nada a ver com eles. Eu não estou dizendo que nós, presbíteros ou pastores ou bispos, somos perfeitos. Entenderam, né? Mas algumas cobranças feitas aos presbíteros da igreja é baseada não na identidade deles celestial, mas na identidade que você quer colocar sobre eles. Aí quando você cobra um presbítero baseado na identidade que você estabeleceu para ele e não Deus, aí a sua cobrança também é injusta. Aí a sua cobrança também não procede. Então até na hora de cobrar um oficial da igreja, veja se você está cobrando baseado na identidade de Deus na vida dele, ou se você está inventando uma identidade para ele e a parte dessa identidade que você inventou vai cobrar. Entenderam, gente? Como uma coisa sutil? A igreja sabe para onde vai. Quando a igreja sabe a sua identidade, ela sabe para onde vai. Ela sabe para onde vai. E assim de fato, agora encerrando. Tchau, Letícia. A gente já sabe o porquê tem que sair agora. A vida de Deus é contigo. A identidade celestial se manifesta na obediência contínua. Assim a gente encerra, versículo 39. A identidade celestial se manifesta na obediência contínua. Eu não posso manter a identidade de ontem e hoje não mais. A identidade celestial se manifesta em obediência contínua. O 39 diz o que aí? O que é que diz o texto aí? Perceberam? Então ele foi por toda a Galileia, fazendo o que, gente? E expulsando os... Ou seja, a identidade celestial de Cristo direcionou, a identidade celestial de Cristo foi manifestada pela sua obediência contínua. Ele não fugiu do propósito, continuamente. Quando ele ia, pregava. E para mostrar suas credenciais de Messias, expulsava demônio, curava. São sinais do Messias. Pregava, credenciais de Messias. Expulsava demônio, curava. Entendeu agora? A identidade celestial se manifesta em obediência contínua. E aí eu encerro com algumas aplicações. Você tem ciência da sua identidade celestial? Você tem? Como membro da igreja? Você tem ciência da identidade da igreja? A partir das escrituras, não do que eu acho. A minha autoridade começa na escritura e termina na escritura pastoral. Isso para mim é um privilégio. Sabe por quê? Ninguém vai me fazer parar, desde que o que esteja pregando é bíblico. Do outro lado, uma responsabilidade. Ninguém é obrigado a me obedecer, se o que eu estou pedindo não é bíblico. Entendeu agora? Como nos protege isso? Essa verdade protege a igreja da desobediência do pastor se ele não vigiar, mas também protege o pastor de uma insurgência da igreja, de querer sequestrá-lo, ou do colégio pastoral, do seu colégio pastoral. Essa identidade protege o colégio pastoral das rebeldias da igreja por não vigiar, mas também protege a igreja caso o seu conselho venha tirar o pé do caminho. Olha como Deus é perfeito, gente. Você tem ciência. Segundo, tendo ciência da identidade, tem ciência do propósito celestial? Então, terceiro, fácil encontrar as suas energias, o melhor das tuas energias, tem sido gasto aonde? Com o quê? E com quem? Aonde estiver o teu tesouro, aí estarão as tuas energias. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o melhor do teu tempo. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu dinheiro. Não confunda dinheiro com tesouro. Na perspectiva bíblica, você pode ter dinheiro e ser pobre. Oi, bebê, pode bater, meu amor. O seu tapinha em mim vale mais do que ouro. Nós amamos crianças aqui. Bate aqui. Qual é o teu nome? Pedro,
Jesus se importa com você, Pedro. Foi por isso que você bateu em mim. Para que eu dissesse para você, Jesus se importa com você. Pergunta a papai e a mamãe quem é Jesus. Tá bom? Aonde estiver o teu tesouro, estará o melhor da tua intelectualidade. Então responda. Você está cumprindo o propósito? Que o Senhor nos ajude, gente. Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, amada do Senhor, prossigamos. Relembrando para nós mesmos a nossa identidade celestial, quem determinou não fui eu. Pobre de mim. Como vocês, eu também recebi. Quem determinou a identidade celestial da igreja? O próprio Deus, dono dela, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Daí, quem determinou o propósito? A identidade de Deus na igreja. Deus. Agora a pergunta é, você tem cumprido o propósito? Que o Senhor nos ajude, gente. Bora, o ano está só começando. Por que essa mensagem de janeiro? Todo mês de janeiro eu procuro fazer isso. Eu irei trazer uma outra série ainda em companhia com Atos, o DNA de uma igreja reformada. Ou o DNA da fé reformada, às quintas-feiras. Vai ser em parceria novamente com Atos. Porque Atos vamos passar um bom tempo ainda. Estamos em Atos 19, ainda tem até o capítulo 28. Sem pressa, quer que eu paro, vou para outro lugar. Porque o objetivo é ver a igreja crescendo. E não simplesmente botar no meu relatório que eu expus Atos. O DNA de uma fé reformada. A partir de março, se o Senhor Deus quiser, em parceria com Atos. Tá bom? Para manter a igreja no trilho. Agora uma fé reformada saudável. Vamos com tudo, Dida, Anastácia. Vamos com todos. Vamos juntos. E acima de tudo, Vitória Albuquerque, vamos com o triuno Deus. Espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. William Carey, pai das missões modernas. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Toda a igreja diz...